O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu um artigo que é a verdadeira consolidação do que pode ser chamado de ditadura judicial no Brasil. O cidadão brasileiro agora já não tem mais nem o direito de ter uma opinião crítica à Suprema Corte. Eu já vou contar essa história para você, mas antes eu preciso falar sobre o colapso das narrativas de Lula, que agora começam a ser desmascaradas por integrantes do seu próprio governo. Na última sexta-feira, Nicolás Maduro tomou posse para o seu terceiro mandato como presidente da Venezuela. A história toda até esse ponto você já sabe. O regime de Maduro fraudou o pleito eleitoral, o verdadeiro vencedor das eleições foi Edmundo González, Maduro se autodeclarou eleito presidente, mas nunca apresentou as atas eleitorais. A oposição apresentou as atas eleitorais que comprovavam que Maduro perdeu, mas a justiça venezuelana, que é totalmente alinhada ao regime ditatorial, simplesmente decretou que Maduro venceu e proibiu que as atas fossem divulgadas. Durante todo esse período, Lula fez de conta que estava esperando a publicação das atas para se posicionar oficialmente, quando na verdade já sabia desde o início que elas nunca seriam apresentadas por Maduro, mas não tem um pingo de coragem de contrariar o seu velho aliado, até porque o ditador venezuelano deve saber de muita coisa, não é mesmo? Por sinal, na semana passada, enquanto Lula, aqui no Brasil, promovia um evento fracassado de defesa da democracia no Palácio do Planalto, mas permanecia em silêncio absoluto em relação à posse de Maduro, lá na Venezuela, não apenas o governo Lula estava sendo representado pela embaixadora brasileira na posse do ditador Nicolás Maduro, como ainda uma representante do alto escalão do PT, Mônica Valente, estava comandando um evento chamado de Festival Mundial Internacional Antifascista, promovido pelo Foro de São Paulo, do qual ela é secretária executiva. Mônica Valente é integrante do Diretório Nacional do PT e promovia esse evento na Venezuela, ao lado de integrantes do partido do ditador Nicolás Maduro, no mesmo dia em que a população venezuelana foi às ruas para protestar contra a posse de Maduro e mesmo dia também que Maria Corina Machado, a líder da oposição, foi presa pelo regime e liberada cerca de uma hora depois, coincidentemente depois de uma ameaça vinda dos Estados Unidos. Só que a farsa de Lula sobre a democracia tem ficado tão difícil de manter em pé que até mesmo seus ministros já não estão mais conseguindo. Ainda na sexta-feira, como eu mostrei no vídeo daquele dia, Renan Filho, ministro dos Transportes, fez uma publicação manifestando indignação em relação à posse de Maduro e ainda afirmando que o regime do ditador tomou o governo pela força bruta e sem legitimidade. Quem também fez uma publicação na sexta-feira foi Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos. Ele também afirmou que o regime de Maduro não tem legitimidade internacional e que a posse dele é marcada pela força. Mas o maior enfrentamento à posição de Lula por parte de um ministro do seu governo ainda estava por vir. Em uma sequência de publicações feitas em seu perfil oficial na rede social Threads, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, afirmou convictamente: as eleições presidenciais na Venezuela deram maioria acachapante dos votos ao candidato opositor Edmundo González Urrutia, segundo observadores de importantes instituições independentes que acompanharam o pleito, como o Instituto Centro Carter e a ONU, entre outros. Ou seja, ela reconhece publicamente que Nicolás Maduro perdeu as eleições e fraudou o resultado. Mas ela ainda foi adiante. A luta da oposição para demonstrar o resultado, apresentando as atas de mais de 80% das urnas, ficará na história da resistência democrática aos regimes autoritários. Ou seja, ela reconhece que o governo de Maduro é um regime autoritário, uma ditadura. Na sequência, Marina ainda afirmou: entretanto, as instituições eleitorais venezuelanas, totalmente controladas por Nicolás Maduro, sem apresentarem nenhuma prova, passaram por cima das contestações contundentes feitas pela oposição, liderada pelo candidato Edmundo González, hoje exilado na Espanha, e por Maria Corina Machado. A proclamação da vitória de Maduro ocorreu porque ele tem o controle absoluto de todas as instituições do país, incluindo o judiciário e forças armadas, além de movimentos políticos e organizações paralelas de apoio a seu governo. Portanto, Marina Silva deixa claro que a narrativa que Lula adotou desde o início para não reconhecer a derrota de Maduro era uma farsa. Lula dizia que esperava pela publicação das atas e que quem deveria fazer isso era a Justiça Eleitoral venezuelana. Como Marina afirmou, todas as instituições do país, incluindo o judiciário, estão sob controle absoluto de Nicolás Maduro. Ou seja, essa possibilidade de que as atas fossem publicadas nunca existiu. Pois é, só que a indignação dos ministros
é muito seletiva. Quando a falta de transparência, o aparelhamento das instituições, a parcialidade do judiciário, as perseguições a opositores e o autoritarismo acontecem na Venezuela, eles demonstram a sua revolta. Mas quando as mesmas práticas acontecem no Brasil e em favor de Lula e do seu governo, esses ministros ficam em absoluto silêncio. Bom, quem não ficou em silêncio foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que decidiu falar explicitamente que o STF já não aceita mais nem opiniões contrárias. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso lembrar a você daquilo que você pode ter acesso além dos vídeos aqui do canal. Se você passa por situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre política ou questões relacionadas a ela com alguém que é militante de esquerda, eu tenho um material que se encaixa perfeitamente naquilo que você está precisando nesse momento. No e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, eu compartilho com você 7 estratégias diferentes, todas testadas e validadas na prática por mim. São estratégias que eu utilizo nos meus vídeos e no meu dia a dia, e todas elas explicadas de maneira clara e objetiva. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 19,90, clicando no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Agora, se você passa por esse mesmo tipo de situações, mas você quer estar ainda mais preparado, com mais estratégias e com explicações ainda mais detalhadas sobre elas, eu recomendo o curso 12 estratégias para vencer debates contra militantes de esquerda. Nele você encontrará 12 aulas com explicações detalhadas de cada uma das estratégias, mais um módulo bônus com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais para aprimorar ainda mais o seu repertório, e ainda mais um módulo bônus com um acervo de debates políticos históricos desde 1989 até 2024. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147,00, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clicando no segundo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. E se você deseja aprimorar a sua comunicação de maneira geral, indo muito além dos debates sobre política, pensando no seu crescimento profissional ou pessoal, visando novas oportunidades como uma promoção, um novo emprego, novos negócios ou qualquer outra chance de crescer, eu tenho material exclusivo onde eu compartilho tudo aquilo que eu aprendi sobre comunicação na teoria e na prática e que me levou a ter hoje uma audiência de mais de 600 mil pessoas na soma entre YouTube, Instagram e TikTok. Para ter acesso ao Manual da Comunicação 2025 por apenas R$ 197,00, que também pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clique no terceiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora no canto da sua tela. Eu espero que assim eu consiga ajudar você de alguma forma em retribuição a tudo que você fez a esse canal ao longo dos últimos meses. Bom, agora vamos aos fatos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu um artigo que é a verdadeira consolidação do que pode ser chamado de ditadura judicial no Brasil. O cidadão brasileiro agora já não tem mais o direito de ter uma opinião crítica à Suprema Corte. Liberdade de imprensa, então, hoje não passa de um mito. Barroso não aceitou o fato do jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, ter produzido editoriais ao longo dos últimos meses criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ambos os órgãos presididos atualmente pelo próprio Barroso. O que ele fez então? Escreveu um artigo acusando o jornal de ter mentido em seus editoriais e impondo a sua própria versão como se fosse a verdadeira história. E longe de mim defender o Estadão, eu já fui acusado de mentiroso pela agência de verificação de fatos desse jornal. A defesa aqui não é de um lado ou do outro, é dos princípios, dos valores, da liberdade, da verdadeira democracia. Enfim, em seu artigo, Barroso obriga o cidadão brasileiro a engolir como se fosse a verdade a sua narrativa sobre o papel do judiciário na preservação da estabilidade institucional e nas conquistas da sociedade, e também que o fato do Brasil ser o país com o maior grau de judicialização no mundo revela que a população confia na justiça brasileira. Ele acusa ainda os editoriais do Estadão de contribuírem para um ambiente de ódio institucional que, segundo ele, se sabe bem de onde veio e onde pretendia chegar. Barroso cita algumas questões que foram objeto de decisões da Suprema Corte e afirma convictamente que o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais produtivo do mundo. Para falar sobre questões em que grande parte da população brasileira discordou de decisões dos ministros, ele usou do deboche e da distorção dos fatos para fazer com que apenas a sua visão pareça correta. Veja só esse trecho
trecho, abro aspas, o STF de fato determinou o uso de câmeras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. Fecho aspas. Sobre a recente decisão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, Barroso disse, abro aspas, há quem ache natural a polícia decidir que a mesma quantidade nos bairros de classe média alta é porte e na periferia é tráfico, em odiosa discriminação de classe e de raça. Mas não é assim que está na Constituição. Fecho aspas. Acredite se quiser. Por mais infantis e ridículas que possam soar, essas frases não foram escritas por um aluno da quinta série, foram escritas pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo presidente ainda diz, abro aspas, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o Supremo por aplicar a Constituição é que não é justo. Fecho aspas. Ou seja, ele afirma que quem discorda de decisões ou da atuação dos ministros está discordando da Constituição Federal. Não, essa definitivamente não é a verdade. A revolta de grande parte da população brasileira é justamente com as violações à Constituição cometidas pelos próprios ministros do Supremo, justamente aqueles que deveriam ser os guardiões dela. E eu preciso reconhecer que o Estadão, em vários de seus editoriais, traduziu essa indignação. Portanto, ao escrever esse artigo e fazer com que ele fosse publicado pelo próprio Estadão, Barroso deixa claro que não aceita que o Supremo seja criticado. Se isso não é uma ditadura, o que seria então?